Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa disciplina envolvendo o regime próprio de previdência social. Uma disciplina que vai abarcar, além do regramento geral dos regimes próprios de previdência social, regras inerentes aos servidores federais, específicas dos servidores federais, diante da total reforma deste regime implementada pela Emenda Constitucional 103, publicada em 13/11/2019. Essa disciplina praticamente dobrou, deve ser algo que pode até atingir a 30 aulas, mais de 25 com certeza. E nós tivemos uma grande reformulação dos regimes próprios em razão da reforma constitucional previdenciária implementada pela emenda 103. Complicou muito o estudo da disciplina. A gente vai dimensionar aqui. É a disciplina que eu tenho o maior cuidado de explicar em detalhes. Talvez tenha sido o maior emaranhado previdenciário que já se tenha criado na história do Brasil. Antes nós tínhamos um regramento geral único para o regime próprio da União, Estados DF e para os municípios que constituíram regime próprio, dentro do artigo 40 da Constituição Federal, com regras de transição para todos os entes federativos, na emenda 20, emenda 41, emenda 47, emenda 70 e emenda 88, que foram as emendas que tiveram regras transitórias de regimes próprios. Ao invés de o Congresso modificar para todos os entes federativos, o Congresso não quis mexer em servidores estaduais, distritais e municipais em razão das eleições. E aí, o federal é que teve a grande modificação da emenda 103. O foco da emenda 103 foi o servidor federal. Uma parte das regras da emenda 103 não tem aplicação aos servidores de estados, DF e municípios. Outras regras têm aplicação. Entre essas regras que têm aplicação, algumas têm aplicação imediata e outras dependem de intermediação normativa. Olha que loucura. A emenda 103 aplica ao servidor federal, sem sombra de dúvidas, mas para servidores estaduais, distritais e municipais, são três situações. Regras que não os atingem, por serem restritas aos servidores federais, e regras que os atingem, algumas com aplicação imediata, outras dependendo de regulamentação. Além disso, dispositivos que foram modificados ou revogados o foram para servidores federais. Tem várias regras que você abre o site do Planalto e está lá, texto com redação dada pela emenda 103, para o servidor federal. Para o servidor estadual e municipal, é a redação antiga que consta como revogada no site do Planalto, até que o Estado ou o município altere a respectiva legislação local. No ano de 2020, da última vez que eu fiz a conta, foram 13 estados que fizeram já as respectivas modificações da legislação local. Então ficou extremamente complicado e a gente está aqui para quê? Para descomplicar esse emaranhado normativo. Vou analisar todos os dispositivos de regras permanentes e regras transitórias. A emenda 103 tem dois tipos de regras transitórias, aquelas clássicas para os antigos servidores, que se filiaram até 13/11/2019, e algumas regras transitórias ao regramento permanente até a edição de lei ordinária ou de lei complementar para regulamentar o tema. É complicado, mas consegui traduzir meus livros, principalmente no curso de Direito e Processo Previdenciário Monstro Verde, e tenho conseguido traduzir nas aulas. Já foram gravados outros cursos de regime próprio, outras disciplinas, já após a emenda constitucional 103, a gente já conseguiu criar uma sistemática extremamente didática para deixar você atualizado. Além da emenda 103 do final de 2019, várias outras novidades serão trazidas. Nós tivemos decisões importantes em regime próprio de Previdência Social dentro do ano de 2020 no Supremo Tribunal Federal. Dois temas em repercussão geral, um deles ligados ao registro de aposentadorias e pensões no Tribunal de Contas. O prazo agora é de 5 anos, o Tribunal de Contas perdeu esse prazo, não vai poder mais negar o registro, a gente vai estudar isso. E a questão também de poder reconhecer o tempo especial com conversão em comum dentro do regime próprio. Isso foi definido em agosto de 2020 pelo Supremo Tribunal Federal, também tema de repercussão geral. Tivemos também novidades de atos da Secretaria de Trabalho e Previdência, lá do Ministério da Economia. O prazo
que era julho, para adaptação de regimes próprios de estados e municípios, sofreu prorrogação em algumas situações, outras não. A gente vai trabalhar com isso ao longo do curso. Então, a novidade da emenda e várias novidades que surgiram também dentro do ano de 2020. Nessa aula introdutória, nós não vamos adentrar ao artigo 40, que é o pilar do curso, dentro da Constituição Federal. Nós vamos abordar as inserções que a emenda 103 promoveu no artigo 37 da Constituição de 88, que refletiu no regime próprio com a inserção do parágrafo 13, 14 e 15. E aqui já teremos situações muito, mas muito interessantes. Muitos estatutos de servidores públicos, dentre eles o federal, que é a Lei 8.112 de 90, já previam o Instituto da Readaptação. Imagine um servidor federal que está com problema de saúde e que não consegue mais desenvolver as condições do cargo, mas consegue desenvolver um cargo similar. Ele pode ser readaptado. Só que isso sempre gerou muita polêmica. Primeiro, porque alguns estados e municípios não prevêem nos seus estatutos funcionais o Instituto da Readaptação. Segundo, que existe uma linha forte pela sua inconstitucionalidade, ou havia, que agora está na Constituição, conforme nós veremos, porque seria uma mudança de cargo para outra carreira sem concurso público. Mas fato é que o Estatuto do Servidor Federal e de alguns estados e municípios já o previam, como artigo 24 do Estatuto do Servidor Federal, aprovado pela Lei 8.112 de 90. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Mas ele é polêmico. Já tivemos no passado, lá em 2002, na ADI 1731, uma ADI acolhida contra a lei do Estado do Espírito Santo, contra a lei complementar 98 e 97 do Espírito Santo, que previa a readaptação de servidores que tivessem sofrido mudança no estado de saúde que impedisse o exercício de atribuições inerentes ao cargo. O STF acolheu na época o pedido para declarar a inconstitucionalidade da norma, ao argumento de que a matéria permitiu o ingresso, o Instituto da Readaptação, sem concurso público. Agora essa situação está superada, porque a readaptação agora é um instituto do direito administrativo que goza de previsão constitucional, com a sua inserção no artigo 37, parágrafo 3 da Constituição, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que diz que o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado, é uma discricionalidade da administração pública, para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Imagine que um agente da Polícia Federal está com um problema de coluna e ele tem restrições físicas. Ele não consegue mais ficar em ação, ele pode pôr a vida dele em risco, inclusive, numa ação de rua. Mas, para a função de escrivão, que trabalha sentado, etc., não vai para as operações, é possível ele trabalhar. Então, seria uma situação de cargos similares, atribuições similares, de adaptar um agente de Polícia Federal para o cargo de escrivão. Isso aqui, conforme veremos nas aulas subsequentes, vai impactar direto no artigo 40 da Constituição. Veremos no artigo 40 que, para o servidor federal, veremos que essa regra, para se aplicar para estados e municípios e DF, depende de incorporação pela lei local. Veremos que agora, para a concessão de uma aposentadoria por invalidez, que se passou a chamar de aposentadoria por incapacidade permanente, é necessário tentar readaptar o servidor federal em um cargo similar, com funções similares, respeitado o seu salário. Se isso não for possível, a administração pública federal
conceder-lhe-á a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, aqui está conectado com a aposentadoria por incapacidade permanente do servidor federal e a impossibilidade de readaptação passou a ser um pressuposto para que caiba a concessão pela União, suas autarquias e fundações, da aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Conforme nós vamos estudar. Mas, sem sombra de dúvidas, o grande tema desta aula, um tema extremamente controvertido, que continua controvertido, é o parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição. E aqui estamos falando tanto de regime próprio, quanto de regime geral de previdência social. Mais até no âmbito do regime geral de previdência social, porque o regime próprio sempre foi assim, meu amigo, minha amiga aqui do Especial Juiz. No regime próprio, a aposentadoria sempre foi causa de vacância do cargo. O servidor federal, estadual e municipal amparado por regime próprio, pediu aposentadoria, a autoridade deferiu por portaria, ele deixa o cargo público. No regime próprio, com base numa interpretação constitucional pacífica, a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. Já no regime geral, vamos olhar para o setor privado. Eu sou empregado de uma empresa privada e me aposento programado pelo INSS no regime geral. Aposentadoria programada, nomenclatura atual do regime geral. Eu posso continuar no emprego? Pode, emprego privado. Você pode aposentar no INSS e continuar no emprego privado. No regime geral, a aposentadoria espontânea não é causa de rescisão do contrato de trabalho. Aqui, agora entra, para pegar servidores efetivos de municípios que não têm regime próprio e os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista, pegando até o servidor que ocupa exclusivamente cargo em comissão, veio, desde 3/11/2019, a regra do parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição, que diz que a aposentadoria concedida, inclusive no regime geral, em razão de cargo, emprego ou função pública, pegando o servidor efetivo daquele município que não tem regime próprio e o empregado da estatal, é causa do rompimento do vínculo de trabalho. Vejam o parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o respectivo tempo de contribuição. No regime próprio, novidade nenhuma é. Sempre no regime próprio foi assim. Aposentou, deixa o cargo. A novidade veio no âmbito do regime geral de previdência social. Se o servidor público efetivo de determinada prefeitura, e sendo que o município não tem regime próprio, se ele vai no INSS, pede aposentadoria, concede, o INSS agora vai mandar carta para a prefeitura e vai estar extinta a relação funcional dele. Se o empregado do Banco do Brasil ou da Petrobras, que são estatais da União, o mesmo se aplicando, essa regra é nacional, tá? Essa regra está no 37, aplicação imediata para a União, Estados, DF e municípios. Se o empregado da estatal pede uma aposentadoria programada no INSS, o INSS vai conceder, vai mandar cartinha para a Petrobras, para o Banco do Brasil, e vai romper o vínculo. Agora, houve uma situação de ressalva de situações consolidadas. O artigo 6º da Emenda Constitucional de número 103, que diz que o disposto no artigo 37, parágrafo 14 da Constituição, não se aplica às aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social até a data em vigor desta emenda constitucional. Pelo critério literal, que normalmente é o burro, é a data da concessão da aposentadoria. Imagine, o segurado pediu para aposentar, o empregado do Banco do Brasil pediu para aposentar em setembro de 2019.
O INSS concedeu em março de 2020. Se concedeu após a emenda, vai ter rompimento do vínculo de trabalho. O segurado não pode ser culpado, ser responsabilizado pela demora do INSS. O que foi que nós propusemos? Como a concessão habitualmente, salvo se a DER for reafirmada, ela retroage à data do requerimento administrativo, o que foi que a gente propôs nos nossos livros? Dentre eles aqui vocês vão achar no nosso popular Monstro Verde, que está sempre me auxiliando aqui, tá? O Vadimec e o Monstro Verde são os companheiros de aula. Eu sustentei que quem requeriu até 13/11/2019, pelo menos essa situação, e a concessão foi após a emenda, tem que preservar o emprego público. E essa nossa posição, em 1º de julho de 2020, foi acolhida pelo governo federal. E eu propus, de fato, ao governo federal isso, considerar a data do requerimento administrativo. Isso porque o novo regulamento da Previdência Social, decreto 10.410 de 2020, detalhe, ele foi modificado em setembro pelo 10.491, mas não esse artigo, baixou o artigo 153-A. A concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019, com utilização de tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, acarreta o vínculo, rompendo o vínculo que gerou o tempo de contribuição. A contrário do 163/11/2019, não rompe o vínculo. Teve um monte de estatal que mandou empregado embora antes, que só entrar com a reclamação trabalhista para fazer a respectiva readmissão. Ok? Para estatais, é isso aqui. Aí vem, mas professor, e o cidadão que tinha direito a adquirir aposentar e não requeriu até o dia 13/11/2019? Vejam, aqui é mais complicado, porque o direito adquirido à aposentadoria pela regra anterior está preservado. Só que aqui nós não estamos falando de direito adquirido à aposentadoria. Aqui é uma questão trabalhista de se manter no emprego público. E me parece razoável a posição regulamentar. Em relação ao servidor efetivo de município que não tem regime próprio, o buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo. O que acontece? Algumas leis municipais previam que a aposentadoria do servidor efetivo do município que não tem regime próprio, que é vinculado ao regime geral, era a causa de vacância do cargo. O próprio Ministério da Previdência Social, saudoso, ou saudade do Ministério da Previdência Social, tem essa previsão na orientação normativa 2 de 2009, que a gente vai citar muito aqui no curso, que é o Regramento Geral de Regime Próprio antes da emenda 103. Algumas leis municipais eram omissas. E outros tipos de lei municipal diziam que ele podia ficar no cargo. Tinha tudo. Lei municipal que dizia que tinha que sair do cargo, se o servidor efetivo do regime geral, porque o município não tem regime próprio, se aposentasse no INSS. Outras omissas e outras tinham que dizer que tinha que ficar no cargo. Você pode me dizer, é uma tese boa, que esse artigo 6º da respectiva emenda 103 e o artigo 153A pode dizer que quem requereu até 13/11/2019 a aposentadoria no INSS está livre, se o município não tem regime próprio. Seria por aí, mas no meio do caminho tem um órgão chamado Supremo Tribunal Federal. Aconteceu uma ação que foi julgada, o agravo, em junho de 2020, no STF, de um servidor efetivo de um município que não tem regime próprio, que foi desligado e pediu reintegração. Toda a controvérsia antes da emenda 103. O julgamento nem considerou a emenda 103. Sabe o que o Supremo disse? Que servidor efetivo de município que não tem regime próprio, que é vinculado ao regime geral, mesmo assim, aposentou, tem que deixar o cargo. Por isso que esse tema é dificílimo. Agravo em recurso extraordinário, 123.4192, em agravo, lá do Paraná. Ministro Marco Aurélio vencido, tanto que quem fez o acórdão relator foi o ministro Moraes, de 16 de junho de 2020. A primeira turma, por maioria, deu provimento a agravos regimentais em recursos extraordinários, com agravo para julgar improcedentes pedidos formulados por servidores públicos municipais que, depois de se aposentarem voluntariamente,
pretendiam ser reintegrados aos mesmos cargos que ocupavam anteriormente. Trata-se de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que requereram aposentadoria no nosso INSS, pois o município não possui regime próprio. Posteriormente, mediante ação judicial, postularam a aludida reintegração ao fundamento de que seria cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo regime geral. A turma considerou inadmissível que o servidor efetivo, depois de aposentado regularmente, seja reconduzido ao mesmo cargo sem realização de concurso público, com o intuito de acumular vencimentos com proventos de aposentadoria. Se o servidor é aposentado pelo regime geral, a vacância do cargo respectivo não implica o direito à reintegração ao mesmo cargo sem realização de concurso público. Vencido o ministro Marco Aurélio e Rosa Weber. Foi apertado, foi 3-2. Ideal que fosse julgado até pelo plenário. Só que essa decisão parece confrontar com o artigo 6º da emenda 103, que diz que o 37, parágrafo 14, não se aplica às aposentadorias pelo regime geral antes da entrada em vigor desta emenda constitucional. E o 37, parágrafo 14, parte da premissa que ficava no cargo. Tanto que teve essa transitória no artigo 6º da emenda 103. O ideal era que alguma criatura embargasse de declaração para que o Supremo esclarecesse, porque não foi analisada a situação à luz do artigo 6º da emenda constitucional de número 103. Ok? Agora vamos ao parágrafo 15 do artigo 37. É vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do parágrafo 14 a 16 ou que não seja prevista em lei que extinga o regime próprio de previdência social. Vejam, qual o contexto histórico disso aqui? Alguns entes federativos, no caso municípios que não tinham regime próprio, criavam por lei local, sem nenhuma contribuição previdenciária, um complemento inconstitucional de benefícios. Eu até peguei um caso real. Município de Ipatinga, um abraço aos amigos de Minas Gerais. Minas com Bahia, sempre dá certo, né? Artigo 10 da Lei Municipal 1311 de 94. Aos servidores que se aposentaram pelo INSS será assegurada, desde a data desta lei, a complementação da aposentadoria paga pelos cofres municipais. A complementação de que trata o artigo corresponde à diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e os vencimentos previstos para o nível e grau do cargo em que o servidor aposentou, acrescido dos quinquênios. Imagine que o servidor municipal ganhava R$10.000. No INSS aposentou com 6 mil e pouco, algo ligado ao próximo ao teto. Faltava 4 mil para chegar no salário. O município de Ipatinga, até ele morrer, bancava os R$4.000. Ele na inatividade, pagando benefício sem custeio ou remuneração sem trabalho. Manifestamente inconstitucional. Municípios de Sergipe, vários, da Bahia, tem um monte de município, prefeitura encalacrada no orçamento por causa disso aqui. E aí veio o parágrafo 15. A única possibilidade de o poder público complementar uma aposentadoria e pensão é parágrafo 14 a 16, que é a parte de previdência complementar. Benefício de previdência complementar tem custeio, paga tudo bonitinho. Ou quando o regime próprio foi extinto. Veremos que, inclusive, essa é uma novidade da emenda 103, quando uma esfera de governo extingue o regime próprio, o Estado, o município, a União pode extinguir o regime próprio? Pode. Basta baixar uma lei extinguindo. Aqueles servidores que pagavam acima do teto do INSS, o cidadão ganhava 20 mil e pagava sobre 20 mil. E era servidor antigo, não estava sujeito ao teto. Aí eles têm que ser indenizados pelo que passou do teto. Esses são os únicos 2 casos que o poder público pode pagar algum tipo de complemento, que é a indenização por extinção de regime próprio e a situação de benefício de previdência complementar. E a emenda foi benevolente, conservou os casos consolidados. Artigo 7º da emenda 103. O disposto no artigo 37, parágrafo 5º, não se aplica às complementações de aposentadorias e pensões que foram concedidas até 13/11/2019. Mesma polêmica do artigo 6º. E se requereu antes e concedeu depois? Eu acho que a data do requerimento administrativo é que deve ser considerada. Ok? Na União, não tinha mais isso. Mas alguns estados e municípios tinham. Alguns têm, porque não cumpre a Constituição até hoje.
o que mais tem no Brasil é Estado e município descumprindo a Constituição, que é aquelas incorporações de cargos em comissão. Isso passou a ser vedado. Artigo 39, parágrafo 9º da Constituição. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao cargo de comissão, opção de confiança, remuneração do cargo. Por exemplo, município X, se o servidor efetivo ficasse num cargo de chefia, um cargo em comissão por 5 anos contínuos ou 10 alternados, ele incorporava aquele valor do DAS, como chama. Isso está vedado desde 13/11/2019, só foi ressalvado quem adquiriu o direito até essa data pelo artigo 13 da Emenda Constitucional de número 103. Não se aplica o disposto no parágrafo 9º do artigo 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de cargo temporário ou vinculados ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, efetivada até a data em vigor desta emenda constitucional, com direito adquirido até 13/11/2019. Ok? Bom, pessoal, foi apenas uma aula introdutória. Nós fazemos as aulas aqui por temas, uma aula de 26 minutos, mas vai ter aula de 15, vai ter aula de 10, vai ter aula de 40 para poder otimizar. Só para vocês sentirem como vai ser, já a partir da próxima aula a gente já vai entrar no regramento do artigo 40 da Constituição Federal. Um forte abraço para vocês, sejam bem-vindos à disciplina e até lá!